Boa noite, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco hoje e por toda a eternidade. Amém? Queridos, começamos esse mês, um mês muito especial. Comemoramos o aniversário da nossa igreja. Ele é muito especial, queridos, e eu queria trazer um breve relato, porque muitos dos irmãos que estiveram aqui na Pedra Fundamental ainda estão entre nós. Uma história que começa, amados irmãos, quando alguém decide ser cooperador junto com Deus, mesmo em um cenário de dor. Foi assim que nasceu a Igreja Presbiteriana Maranata, em 1986. As fotos, alguns, por causa do tempo, não resistem. Um grupo de irmãos enfrentaram a dor e a tristeza da separação. Anselmo veio e o outro Anselmo ficou. Na verdade, amados irmãos, parece ironia, mas foi um momento de muita tristeza. Famílias foram divididas, corações, olhares desconfiados, em meio a um momento em que a igreja caminhava, muitos dentro da própria igreja não se reconheciam. A comunhão foi rachada. Amados irmãos, muitos na caminhada cristã e até em Atos dos Apóstolos, a divergência para onde a igreja deve ir e qual o avanço missionário é prioridade. Aconteceu isso com Paulo e Barnabé. Não há novidade debaixo do sol. Mas aqueles irmãos feridos resolveram se dedicar e levantar um altar ao Senhor. Mesmo cansados, escolheram cooperar com Deus. E debaixo da liderança do reverendo Oscar Chaves e Luciano Breder, começaram de novo. Um homem já jubilado, com 70 anos, percebe que sua antiga igreja, apesar de 34 anos de pastoreio, não o reconhece mais. A sua emerência foi cassada. Mas isso não abalou aquele homem, nem aqueles que o amavam e caminhavam como igreja de Cristo. E surgiu a Igreja Presbiteriana Maranata. Uma declaração de fé, na verdade, porque Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. Aos 70 anos, o sermão que marcava e declarava a todos que o Senhor virá em poder e glória. Não sabiam eles que estavam escrevendo o primeiro capítulo de uma grande história que chegaria até nós hoje. E cada um de nós hoje pode contemplar, apesar das feridas, que quando são entregues ao Senhor, Deus faz novas todas as coisas. Eles se tornaram novamente cooperadores de Deus, e nós somos frutos dessa cooperação. Mas agora, irmãos, apesar de mostrar o passado, o bastão foi entregue para todos nós. E devemos declarar em alto, bom tom, que foi o Senhor que nos moveu para estar aqui, e é o Senhor que nos moverá por quantos anos for necessário até a sua vinda. E na qualidade de cooperadores com Deus, a história da Maranata não fica apenas na memória, mas ela precisa de movimento. Se aqueles irmãos que cooperaram ainda existissem no meio de nós, apesar da dor e do sofrimento, como alguma delas, partindo ainda hoje para a glória, lembramos na ceia do Senhor, onde vivos e mortos estão diante do Senhor, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, neste aniversário, o Senhor nos convoca novamente para sermos cooperadores de Cristo. E o tempo de agir é agora. E o tempo de perdoar é agora. E o tempo de reconciliar é agora.
E o tempo de servir em santidade é agora. Porque o mundo pode até tentar dividir a igreja, mas a igreja continuará sempre triunfante, cooperando com o Senhor. Essa é a grandeza do nosso chamado, irmãos. Servimos juntos, em santidade, para que o mistério não seja censurado. Muito pelo contrário, em exaltação e amor, convoco todos vocês a abrirem sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Bem-vindos até aqui, e há muito mais para ser vivido. Acompanhe comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Querido, você que está nos acompanhando, o Flávio, que está em casa, filho do Oscar Chaves, a amada Noemi, que é a nossa regente do coral, mas que está afastada por problemas de saúde. Ou seja, são marcas da nossa igreja. Coral, quartetos, que nos diria aqueles que já saíram pregando o evangelho por meio do louvor. Na verdade, João Augusto, Anselmo. Queridos, estamos diante de nós num dia festivo e devemos lembrar que cada uma aqui depositou o seu sangue, porque Cristo primeiro derramou o seu sangue por nós. E agora, a escolha do próprio texto tem muito significado do nosso próprio momento. A carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta de Paulo, porque ele quer reconciliar a igreja que ficou ferida por causa das advertências. Eu sei, muitas vezes o pastor, ele pesa a mão e ultrapassa. Mas somos homens. E da mesma maneira ali, Paulo escreve a segunda carta para defender o seu ministério, para mostrar e curar relacionamentos, lembrar do que é servir a Deus e como servir a Deus. Veja se não era oportuno para um tempo como hoje. Por isso, para dar o tom do texto que acabamos de ler, eu quero que você faça uma jornada comigo, capítulo a capítulo, como se estivesse sobrevoando. No capítulo 1, verso 1 ao verso 4, ele nos mostra que Deus é o Todo-Poderoso Consolador. E diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, queridos, o consolo que recebemos no momento de dor, há 39 anos atrás, nos dá credenciais para mais anos, consolando uns aos outros. Não é verdade, presbítero Teles? Amados irmãos, nos tornamos, apesar dos ferimentos, um grande hospital, onde reconciliamos casais, filhos, amigos. Estamos vivendo essa jornada de Coríntios e lembramos no capítulo 2 que, na verdade, o que restaura e o que nos restaurou foi o perdão. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7, nos diz: deveis antes perdoar-lhes e confortá-lo, para que o tal não seja consumido por excessiva tristeza.
Aqui é Paulo dizendo, aquele que foi separado por causa da disciplina, tragam de volta a comunhão. Um pastor, ele não deve só exortar, mas também consolar. O próprio Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele é reconhecido por alguns por causa dos seus sermões incisivos. Mas ele dizia, é porque vocês não têm acesso aos demais. Ele era também conhecido como um consolador, como aquele que é usado por Deus para revelar o perdão. Por isso, Igreja Presbiteriana Maranata, perdoe. E podemos dizer para todos que estão na 11 de julho, foram perdoados, assim como nós fomos perdoados por eles. E tudo isso para mostrar a glória da nova aliança. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Não há perfeitos se não estiver no Pai. A verdadeira glória da igreja não está na sua estrutura, mas na transformação do seu povo. Se você pudesse conhecer um dos nossos, ou muitos dos nossos presbíteros, alguns eram muito mais firmes, alguns poderiam ser dito como frios, outros mais tímidos. Mas apesar dos 39 anos, cada vez que cada um deles sobe nesse púlpito, percebemos que são vasos de barro, mas que carregam o tesouro de Cristo. Veja o que nos diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder de Deus é revelado na nossa fragilidade. Por isso, Igreja Presbiteriana Maranata, continuemos marchando com humildade. E se nessa caminhada, certamente mostraremos as nossas fraquezas. Mas o poder de Deus estará em nós. E vamos agir na força e no poder do Espírito Santo. Capítulo 5 nos diz que esse vaso de barro, na verdade, não tem um fim em si mesmo. Não é para carregarmos o tesouro de Cristo e ser colocado no fundo de uma cozinha ou de um banheiro que não é usado. Na verdade, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nesse texto, vamos dizer todos juntos, assim que lindo, né, irmãos? Podemos olhar para trás e dizer, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nosso Deus. É nesse sentimento que entramos no texto da nossa exposição, que nos chama para sermos cooperadores de Deus. E como cooperadores de Deus, há tanto uma grandeza como também uma urgência santa. Quando falar, vou fazer a exposição de grandeza em 2 tópicos. E urgência santa em 2 tópicos. Ou seja, não é um sermão de 3 pontos, mas na verdade de 4 pontos. E quando falamos de cooperação, e há uma grande grandeza, porque somos cooperadores de Deus. O privilégio de cooperar com Deus. Veja que o verso do capítulo 6 nos diz, e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O termo aqui de cooperador é realmente alguém que trabalha junto, mas que não tem nenhum protagonismo. Que ilustração nos cabe como essa? É como se fosse o Theo chegando e dizer assim, pai, está aqui seus tênis.
Ou chegando a Sarinha, levando algum ingrediente para Anselmo ou Dona Amélia. Querida. Ou seja, amados irmãos, quando Deus nos chama, Ele poderia fazer a obra completamente, mas aprove a Deus nos chamar de forma amorosa. E quando Ele nos chama, amados irmãos, você lembra? Nós caímos no choro e dizemos, só o Senhor é Deus. E em nosso acampamento, quando nos nossos pequenos grupos, eu falei assim, você lembra da última vez que você chorou na presença de Deus? E todos que comentavam um testemunho voltavam a chorar novamente. Cooperador de Deus, amados irmãos, é entender que, apesar da nossa fragilidade, é como alguém que vai tirar uma habilitação e está tão tenso e o instrutor está do lado, já no final das últimas aulas, será que eu consigo? E aí o instrutor, não, você consegue. E aí a irmã ou o irmão faz aquela baliza e diz, meu Deus, eu consegui. Você conseguiu. Ou seja, o próprio Cristo nos olha e na nossa fragilidade, Ele olha para nós e sentimos aquele sorriso. Queridos, como cooperadores de Deus, podemos ser contemplados e Ele nos chama, vinde benditos. Me chamem de paizinho, pois essa é a realidade. Porque somos cooperadores de Deus. Somos como seu agricultor, mas que estivesse aprendendo a cuidar da planta. E que privilégio cooperar. Mas o tempo que passa tão rápido é ao mesmo tempo de urgência, e por isso tenho que passar e dizer que o chamado é grandioso, como aquele que nos chama. E eu te digo, imagine o Lula, quando foi eleito pela primeira vez, eu sei, você pode ter votado nele em 2000. E aí, com aquela barba ainda cinza, né? Um torneiro mecânico, um sindicalista, alguém que veio do Nordeste, de Garanhuns. Mas a liturgia do cargo faz ele desfilar no Cadillac. E ali, ninguém olha de onde ele veio no primeiro momento. E se você percebe, ele é comissionado para ser presidente da República. O texto em grego deve nos trazer de alguém que é comissionado para ser o próprio embaixador do céu na terra por intermédio de Cristo. Você não deveria andar cabisbaixo na universidade, mas altivo. Você gostaria de falar comigo? Deus nos chama, amados irmãos, para caminharmos com coragem e ousadia, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois dos gentios. E o Evangelho é Cristo, poder de Deus, tesouro de Deus. Essa grandeza dessa cooperação também nos traz a responsabilidade. Vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, não receber em vão é sem resultado, com completo vazio. Deus nos chama para trazer realmente resultados, mudança de vida. Planejamentos e metas não é apenas para o mundo corporativo. O próprio Paulo nos diz, amados, que ele não dá soco no vento. Na verdade, ele tem um objetivo: louvar a Deus e exaltá-lo em qualquer circunstância. E aprendemos com os jovens ontem que devemos louvar a Deus no comum. Ou seja, tudo que vier à nossa mão, devemos fazer com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, não para homens, mas para o Senhor. Por isso, quando você olhar essa madeira, essa laje,
Vocês lembram, muitos, do charco que era aqui atrás? Todos ali estavam imbuídos da responsabilidade que tinham que erguer uma nova igreja. Que esse mesmo sentimento que habitou primeiro em Cristo e depois nos fundadores, possam revisitar todos nós, e nos encher e nos posicionarmos, e pegarmos, amados irmãos, esse bastão, e correr a carreira que nos está sendo proposta. Amanhã teremos um culto fúnebre aqui, mas uma irmã partiu do nosso meio. Mas eu quero dizer, amados irmãos, o que nos consola é que Deus usou cada gota de sangue nossa para o louvor da sua glória. Ficamos tristes na despedida, mas percebemos que cada uma aqui se levantou entendendo que é uma grandeza cooperar com Deus, bem como uma grande responsabilidade. E se os antigos fizeram isso, resta esse mesmo sentimento nos visitar hoje e nos levar para que ponto? Quando começar? E aí, no terceiro ponto do nosso sermão, falamos da grandeza, agora da urgência. E o tempo é agora. Veja o que diz o verso 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não existe para nós o sextou. Temos diante de nós apenas o domingo, hoje até as 23 horas e 59 minutos. Mas na segunda-feira que nos espera, o Senhor continuará sendo glorificado pela força do nosso braço. E mesmo que eu estiver debilitado, a minha consciência vai continuar clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Independente das circunstâncias, amados irmãos. E por que essa urgência? É como se fosse um cobrador de imposto? Será que essa urgência é como o governo federal procurando taxar todas as coisas? Será que é essa a urgência de alguém que só quer cobrar? De maneira alguma. Quando ele requer de nós urgência para o agora, ele diz: porque eu já vos acolhi anteriormente. Eu ouvi a todos vocês oportunamente. É no verso 2. E eu socorri a vocês oportunamente. Ou seja, cada um de nós que está sendo convocado nesta noite já teve um encontro profundo com o Senhor nos socorrendo. Mesmo com a ausência do marido ou da esposa, de uma casa vazia, só nos resta dobrar os joelhos e clamar o seu nome. Senhor, me socorre. Eu não vou aguentar. Quantos casais em nosso meio perderam seu marido ou a sua esposa? Mas em momentos de aflição, de despedida, percebemos o consolo reparador do Espírito Santo. Eu vos socorri, eu vos salvei. E é nesse sentimento de reparação que nós devemos nos levantar, enxugar as nossas lágrimas e dizer: o qual será a próxima etapa? Mesmo para a nossa historiadora Miriam, o que devo fazer? Pastor, eu só não fui para esse acampamento porque as pernas não dão mais, mas ela está aqui presente, um testemunho vivo. Ou seja, se pararmos um pouco, ela vai contar o relatório da igreja de tantos livramentos e de tantos socorros. Essa é a história dos filhos de Deus. É o quanto o Senhor nos ampara pelas suas mãos. Aleluia! Quantos casamentos restaurados com o encontro de casais com Cristo? Quantos? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome
toda a glória. É esse tempo que nos chama para a urgência, amados irmãos. Como aniversário da igreja, estamos apenas num grande triatlo. Passamos pela natação. E agora estamos imbuídos a mudar agora para pedalada. Se Deus nos der mais 40 anos, louvado seja o seu nome. Mas se Ele vir, louvado seja o seu nome. Porque é um privilégio cooperar com Ele. Porque é uma responsabilidade tamanha. E o tempo é agora, porque Ele nos amou primeiro. E como fazer tudo isso, pastor? Se é agora, como eu devo viver então? E o verso 3 nos dá o tom: viver de maneira que não ofenda o Evangelho. É o quarto ponto do nosso sermão, dividido em 2 blocos. A urgência é o agora, e como fazer sem escandalizar. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E aí, amados irmãos, muitas coisas do nosso conselho, a gente só vê a glote assim, subindo e descendo, engolindo muito sapo. Diáconos que vê assim: Senhor, só Deus é, Senhor, tem misericórdia. Porque alguns, de maneira equivocada, dizem: diácono, por favor, estou com a chave do meu carro e procure um lugar para estacionar. E aí o diácono disse: Senhor, é por ti. As crianças correndo dentro da igreja, o barulho na hora do culto, e aí muitas vezes só um sorriso. Vamos começar o nosso culto. Se vocês pudessem ver a batalha lá atrás, não é verdade, Bruno? Lá atrás. Está acontecendo uma guerra, irmãos. Mas toda vez que acaba o culto, vemos grandes vencedores voltando para dentro da igreja, não é verdade? Queridos, Paulo, quando escreve a 1 Coríntios, ele diz assim: vocês não podem, por exemplo, sofrer o dano. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes as demandas eram levadas para os presbíteros e a solução não era boa para nenhum dos dois. E sabe o que acontecia? Se não é assim, eu vou procurar a justiça. E Paulo fala lá em 1 Coríntios: não tem um sábio entre vós? E mesmo que haja sábio, no dia de hoje é tudo justiça, não, eu vou apelar. E se você for de alguns partidos, aí é que ele sabe apelar mesmo. Mas no meio da igreja, muitas decisões não vai ser como você espera. Muitas reconciliações não serão tão amáveis para a sua linguagem de amor. Mas em todas elas, devemos obedecer, porque obedecemos a Deus e não aos homens. Obedecemos a Deus, que usa os homens. O texto que diz: quando 1 ou 2 tiverem meu nome, está muito mais ligado a decisões do conselho do que em momentos de oração. E pode ser aplicado nos dois. Está justamente em Mateus 18. Se você tem um problema com seu irmão, em Mateus 18, vai primeiro a ele, conversa com ele. E se você não consegue reunir o seu irmão e entrar num acordo, procure alguém sábio que possa fazer essa mediação. Não precisa necessariamente chamar o pastor. Na verdade, Paulo constrói toda a carta utilizando nós, uns aos outros, confessando uns aos outros. Visitem uns aos outros, para que em momentos como esse, fale assim: não, se a Cris passou por mim e não falou, é porque ela não está bem, mas eu conheço ela. Não, se a Alê só balançou a cabeça, ali foi o máximo de empatia que ela teve naquele dia. Mas você já viu quanto ela gosta de crianças recém-nascidas?
a gente só vai conseguir suportar um ao outro se a gente estiver debaixo de muita comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos, em oração. E aí o Senhor vai acrescentar aqueles que são salvos. Queridos, isso é fácil de maneira alguma. A palavra de hoje nos chama para não nos acomodarmos, para não parar, não desperdiçar a própria graça. É tempo de correr, é tempo de caminhar mais um pouco, de perdoar mais um pouco, de reconciliar mais um pouco, de visitar mais um pouco. É tempo de continuar proclamando o louvor da glória de Deus. E uma coisa é certa: se morrermos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Abaixe sua cabeça. Feliz aniversário, Maranata. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o nosso coração exulta e de alegria cantamos. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, em meu Salvador. Por com poder tem feito grandes coisas e pela sua misericórdia tem mostrado amor. Pai, só Tu pode transformar uma tragédia de uma divisão de uma igreja em crescimento do Evangelho. Só Tu pode mudar corações frios e congelados com o fogo do Espírito Santo. Ó Deus, só Tu pode nos levar a uma caminhada de 39 anos. Somos gratos, ó Deus, pelo reverendo Oscar Chaves e por todos aqueles que passaram por essa igreja, pastores que já se foram, outros em emérito, outros pastoreando em meio às dores, mas todos homens de Deus usados por Ti. Te damos graças, ó Deus, pelos presbíteros que estão entre nós e aqueles que passaram por nós. Vimos, ó Deus, a Tua poderosa mão em cada decisão. Pai, Te damos graças porque o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje com o reverendo Otoniel, Arnaud, o Jonas e tantos outros. Que possamos compreender, ó Deus, derrama sobre o conselho da nossa igreja, sobre os nossos pastores, amor pela Tua obra, ó Deus, amor pela Tua igreja. Ó Deus, no nome de Jesus, nos envia aos lares para ouvir as dores, nos dá a habilidade, a capacidade de falar aos corações, ó Deus, no nome de Jesus. Como igreja de Cristo, derrama sobre nós a unidade, ó Pai. Que possamos perdoar um ao outro, porque o Senhor nos perdoou primeiro. Em nome de Jesus. Aviva a Tua obra em nosso meio, ó Deus. Se há bancos, é porque há pessoas para chegar. Não estamos aqui, ó Pai, pedindo um aumento numérico como se fosse uma empresa, mas pedimos, ó Deus, que a Tua palavra possa invadir Santo André, o grande ABC, e que possamos ser reconhecidos, seja com 39, com 40, com 41, e clamarmos e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pai, recebe a nossa adoração. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado porque aqueles que já partiram do nosso meio não estão mortos. Estão diante de Ti, com anjos, profetas, discípulos, reis, patriarcas e a igreja reunida, clamando: Santo, Santo, Santo. Quando contemplamos, ó Deus, essas verdades espirituais,
quando contemplamos que o Senhor voltará em poder e glória para resgatar a sua igreja, para apresentar a nova Jerusalém, rememoramos, ó Deus, o nome da nossa igreja, que nos diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa jornada contigo, e que venha muitos anos, é o que rogamos, em nome de Jesus, amém.